Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Jesus e agradecermos pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos hoje nessa casa de oração, pedindo o auxílio da espiritualidade amiga, dos benfeitores espirituais, para que derrame suas bênçãos sobre nós e que todos aqueles possam voltar para seus lares com o que vieram buscar. Que assim seja. Bom, hoje o tema que eu escolhi para a gente conversar um pouco é sobre a reforma íntima, né? E tentar passar ela de uma forma que seja sem martírio, né? Porque nós todos sabemos o quanto é difícil a reforma íntima, o quanto é difícil a gente entrar para dentro de nós mesmos e fazermos essa análise de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Então, eu vou começar pela pergunta 918 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a seguinte indagação: por quais indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, a lei de amor e caridade, em sua maior pureza, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus próprios interesses em razão do interesse da justiça divina. O homem de bem, ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças ou de crenças. O homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe também que precisa da indulgência de outros para suas próprias fraquezas. O homem de bem não é vingativo, respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem. E na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Qual é o meio mais eficaz para um homem se tornar um homem de bem? A resposta é que um sábio da antiguidade vô-lo já tinha dito: conheça-te a ti mesmo. É na vida presente que podemos conhecer a nós mesmos e assegurar uma existência futura menos cheias de amarguras. Depende de cada um apressar ou atrasar o progresso. Isso não depende de mais ninguém, é de nós mesmos. Então, cada um pergunta a si mesmo: em que estou melhorando?
Porque ter essas noções claras sobre as conquistas interiores, mesmo que pouco expressivas ao nosso ponto de vista, é valoroso núcleo mental de motivação para a continuidade da empreitada na renovação. Saber o que nós mesmos nos melhoramos, isso tem uma validade muito grande para cada um de nós. Porque se nós não dermos valor aos poucos passos que nós conseguimos avançar em busca do melhoramento, nós permitimos a expansão do sentimento de impotência e menosprezamos os nossos próprios esforços. E apesar desse ditame, dessas considerações, a dor da evolução não tem sido suportada por muitos e agravada por outros, levando a quadros gravíssimos de enfermidades morais e desamor a si mesmo. Até mesmo a reforma íntima, em muitos casos, devido às más interpretações costumeiras, tem sido um bordão de autopunição e martírio penitencial. Mas uma das propostas educativas do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima. Essa, por sua vez, tem por objetivo libertar a consciência dos grilhões do ego, para que possa brilhar com exuberância, sem as sombras que teimam em ofuscar-lhe. E quando nós nos propomos a começar a renovação de nós mesmos, nós travamos uma batalha entre o nosso ego e a consciência do self. É a consciência do si, é a consciência do eu. Quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como primeiro desafio o encontro consigo. A ausência de ideias claras sobre nós próprios, de quem somos, constitui pesado ônus a ser superado, o qual tem levado corações sinceros e bem intencionados em busca da reforma íntima a dolorosos conflitos mentais, com a melhoria individual instaurando um doloroso processo de martírio a si mesmo. Não existe reforma íntima sem dores, razão pela qual será oportuno nós distinguirmos quais são as dores do crescimento e quais são as dores que decorrem de nossa incapacidade de lidar com as forças ignoradas da vida subjetiva em nós mesmos. Conter o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa nova que nos aguarda. E se neste caminho, entre conter o mal e construir o bem, nós encontrarmos dores, essas dores são consideradas do crescimento. Quanto mais fizermos isso, mais seremos maduros e libertos. Quanto mais nos conhecermos, mais nós conseguimos libertar a nossa consciência. Lembremos que a saúde é o contato pleno com a consciência e a doença é a escravidão do ego. Reformar-se é tomar consciência de si mesmo, da perfeição latente, a qual, em muitas reencarnações, nós distanciamos. Em outras palavras, estamos enaltecendo o ato
da autoeducação, sendo crítico. E ser crítico é, portanto, um dos pilares essenciais para a formação da autoconsciência, o qual nos permitirá desvendar as trilhas em direção aos tesouros divinos incrustados em pleno coração dessa selva de imperfeições que trazemos dos evos, que trazemos da eternidade, de várias e várias encarnações. As dores do crescimento ocorridos no autoconhecimento são distintas das dores do martírio. Sabemos que não existe reforma íntima sem sofrer, mas martírio é uma forma de autopunição. Ou seja, são penitências psicológicas que nós impomos como se, com isso, nós estivéssemos melhorando. Nós nos colocamos nessa condição de dor, achando que só pelo fato de estarmos sofrendo, estamos melhorando. E não é bem assim. Porque isso acontece muito em razão do complexo de inferioridade que assola expressiva parcela das almas aqui na Terra. Ciente de que semelhantes vivências psicológicas deve-se ao nosso voluntário afastamento de Deus ao longo das etapas evolutivas, fazendo com que nós nos sentimos inseguros e impotentes. A consequência é que hoje criamos as capas mentais para nos sentirmos minimamente bem e levarmos avante o desejo de existir e viver. Essas capas são as estruturas do eu ideal, que nos leva a crer que sermos mais do que realmente somos. Uma defesa contra essas capas são uma defesa contra as mazelas que não queremos aceitar em nós mesmos. A melhoria íntima, autêntica, ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos interiores, que instalam circuitos fechados e a pena na vida mental e torna-se uma pena na vida mental. O que define a condição psíquica de martirizar-se é o fato de se crer no desenvolvimento de qualidades que, de fato, não estão sendo trabalhadas na intimidade. Quase sempre, as dores do martírio decorrem de não querermos experimentar as dores do crescimento. O exemplo típico é quando somos convocados a examinar certa imperfeição apontada por alguém. E entre a dor da autoavaliação e a dor da negação, preferimos a segunda, a qual integra a lista das dores em excesso. É necessário que começamos a conhecer os grandes inimigos do alto amor. Quando eu digo assim, não posso mais falhar, será mais difícil a conquista de si, porque o perfeccionismo é uma das fontes do martírio, que costuma dizimar a energia de muitos aprendizes da espiritualidade. Querendo se transformar, partem para um processo de auto-inaceitação e de auto-reprovação muito cruéis, inclinando-se para a condenação. A questão não é de lutar contra nós mesmos, e sim de conquistar essa parte enferma, recuperá-la. E isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar o nosso lado doentio. Essa forma inadequada de reagir a nossos erros abre porta para muitas consequências graves,
e às vezes maiores que até o próprio erro. Como, por exemplo, de dores do martírio, nós temos estado íntimo de desconforto, desassossego, sensação de perda de controle sobre a existência, baixa tolerância à frustração, ansiedade de origem ignorada, medos incontroláveis, irritações sem motivos claros, mau humor, decisões infelizes no clima emotivo de confusão mental, intenso desgaste energético decorrente de conflito, desânimo e entre várias outras situações que no dia a dia nos acompanham. Então essas são algumas dores do martírio que não são dores do crescimento. Como nos transformar gradativamente, aceitando as dores necessárias e nos libertamos das dores dos martírios? Através da reforma íntima, porque aprendemos a habilidade de lidar com as características das nossas personalidades, melhorando os traços que compõem as formas de manifestação de nossa personalidade, melhorando o nosso caráter, o nosso temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos. E esses são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados através da reforma íntima. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego, repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram na mente nos domínios de nossa personalidade. Negar a si mesmo ou despersonificar-se, esvaziar-se de si, tirar a máscara, é o objetivo maior da renovação espiritual. O Espiritismo é inesgotável manancial no alcance desse objetivo, porque seu conteúdo moral é autêntico celeiro de rotas para quantos desejam assumir o compromisso de sua transformação pessoal com segurança e com equilíbrio. O autoconhecimento, através das luzes da imortalidade que se espraia dos fundamentos espíritas, é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, à consciência. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com o mapa. Necessita de suprimentos morais preventivos e fortalecedores, necessita de uma ética de paz consigo próprio. Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição e a baixa autoestima, as quais estabelece o clima psicológico do martírio. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a grande maioria das criaturas aqui na Terra. Mas vamos ver alguns comportamentos que nos ajudam a entrar nessa reforma íntima. Nós podemos nos colocar na condição de aprendiz. Jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender.
Sempre há algo que nós precisamos reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante, que brota da alma como sendo a sede de entender o universo e nossa parte na dança dos ritmos cósmicos. Romper com os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Não achar que você é sempre autossuficiente. Outra questão é a observação de si mesmo. É o estudo atento de nosso mundo subjetivo, do eu interior. O conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Nós tendemos a avaliar o próximo, mas esquecemos do serviço que nos compete de nos avaliarmos. Outra questão que podemos também trabalhar em busca da nossa reforma é a renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. Escolhermos, sim, quais são os ambientes que nós devemos frequentar, quais são os costumes que são, para nós, costumes bons. No entanto, a renúncia deve ampliar-se também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais, frequentemente, o orgulho ilude. Outra questão é a aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive os nossos erros. Nós temos ainda o auto-perdão. A aceitação para ser plena precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e a flagelação poderão estipular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que não gostaríamos de cometer novamente. A cumplicidade com a decisão de crescer. Temos que ser cúmplices com as nossas decisões. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Não é serviço para fins de semana, durante a nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado e a cada instante na nossa vida, onde estivermos. Somente assumindo com muita seriedade esse desafio, o levaremos avante. E a vigilância? É a atitude de cuidar da vida mental. Cultivar o hábito da higiene dos pensamentos. Cultivar o hábito dos bons pensamentos. Da meditação, do conhecimento de si, da absorção de nutrição mental digna das boas leituras. Boas conversas, boas diversões também. E, claro, as ações sociais. Vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideias enriquecedoras. Mas nós temos também, para nos ajudar nessa nossa reforma, a oração.
que é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem que constituem as correntes de energia superior da vida. Através dela, igualmente, despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas pelos nossos descuidos de cada dia. A tolerância é também algo que devemos trabalhar. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerante. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento certo. Os objetivos da melhoria requerem essa complacência conosco para que haja mais resultados satisfatórios. Complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com os nossos esforços. Nós temos ainda o amor incondicional. Aprender o alto amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Porque a tendência humana é desgostar de sua história de evolução. Quando toma consciência do ponto de que se encontrava ante os estados universais das leis divinas. Sem alto amor, a reforma íntima reduz-se à tortura íntima. Aprender a gostar de si mesmo independe do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro. É estima a si próprio, um estado interior de júbilo com o nosso retorno lento, porém gradativo para a identificação plena com o Pai. Esses são treinamentos que, se nós colocarmos no nosso dia a dia, e tem vários outros, nós temos também a caridade, que é socializar, pode imprimir novos impulsos e reflexos no terreno da vida mental através da caridade. Se nós colocarmos no nosso dia a dia, nós conseguiremos entrar para dentro de nós, pegar cada sentimento e trabalhar ele. Trabalhar para podermos chegar ao nosso objetivo, que é a evolução. Nós cuidemos apenas de atrelar essas necessidades de conformismos com os nossos rumos que escolhemos. Fazemos essa menção porque muitos corações queridos do ideal supõem que reformar é negar ou mesmo castigar a si. E não é bem assim, né? Nos celeiros de luz, dos repositórios do Evangelho, nós verificamos um exemplo de rara beleza e oportunidade que servirá como diretriz segura para a despersonificação dos servidores do Cristo na obra do amor. Nós temos a figura de Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso. Quando o mestre o chama pelo nome, o colaborador humilde, com prontidão e livre dos interesses pessoais, responde sabiamente: eis-me aqui, Senhor. O nome dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade para servir e aprender. O programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a autoiluminação. E para finalizarmos, eu trouxe uma mensagem do autor espiritual Emmanuel do Faux, ao qual diz exatamente assim: alma querida nos ideais renovadores, é natural que sofras inquietações por nutrir os objetivos transformadores. Ante a penúria de teus valores, declaraste sem mérito para receber ajuda divina.
Perante a extensão de tuas falhas, açoitas a consciência com lacinante sentimento de hipocrisia, ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostaria de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição, não te martires. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si próprios. Portanto, não sejam demasiadamente severo contigo. Sem lástima e censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos refolhos conscienciais, guarda-te no coração e na confiança enriquece tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de si mesmo. Aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se te punes, estarão assinando um decreto de desamor contra ti. Afeiçoa-te com devotamento e sensatez aos exercícios que te são delegados pelas tarefas renovadoras do bem, aprimorando-te em regime de vigilância e paciência. Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dá um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo que esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. O tempo concederá valor e experiência a seus esforços, ajudando teus propósitos aos limites de tuas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seja melhor que hoje para a tua própria felicidade. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Então vamos, neste momento, mais uma vez agradecer-vos a oportunidade que nos deste, meu Pai, de passar um pouco aquilo que para mim mesmo tem sido de grandiosa utilidade. Que é trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar a nossa reforma íntima. E assim, meu Pai, eu agradeço a todos que estão aqui e lhe peço que acompanhem até seus lares na paz do nosso Senhor. Que assim seja. Sábado, 18 horas, tem mais. Todos são nossos convidados. Não deixem de vir. Sábado, a partir das 17h30, nós teremos passe, palestra e a entrega dos pedidos de psicografia. Então será um prazer recebê-los de novo, tá bom? Quem vai para casa,
que Deus acompanhe, mas acho que quase todo mundo vai continuar para o nosso trabalho, né? Só a dona Elza que vai para casa, não é, dona Elza? A senhora está bem? Graças a Deus. Da cirurgia, né? Isso, muito bem. Que Deus abençoe, viu? Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos.